Ok, de volta aqui com o programa Luz Sideral, o pão nosso da filosofia. E com muito prazer, muita alegria, estamos aqui então na edição de 131. Conforme prometemos, vamos trazer então o Cristo interno que está dentro de cada ser humano, cada espírito eterno. Por isso, o Cristo ter dito: vós sois deuses. Dentro desta premissa, vamos então a uma das mais belas páginas do professor, educador e filósofo Huberto Rode, aqui em um dos seus 68 livros, o livro Lúcifer e Logos, dentro da sua filosofia universica, nesta página, A Missão Redentora do Cristo Interno. Todas as religiões do mundo admitem redentor ou redentores. O cristianismo é uma religião clássica da redenção. O que é redenção? Redenção de quê? Pergunta aqui o autor. E responde: redenção é resgate, emancipação, libertação, autorrealização. A necessidade de redenção supõe que o homem seja escravo, cativo, prisioneiro, e assim é, de fato. Todo homem irredento é um prisioneiro, um escravo. O que é que o prende e o escraviza? Os elementos inferiores da sua própria natureza. O homem sensitivo e intelectivo da atualidade é mais redento do que os nossos antepassados de há 1 milhão de anos atrás, mas está muito longe de ser plenamente remido. De que foi remido o homem até hoje? Foi remido apenas da escravidão da inconsciência, o que o mundo infra-humano, animal, vegetal e mineral, ainda elabora. A inteligência redimiu o homem apenas da inconsciência de uma escravidão. O Redentor foi Lúcifer, a serpente, o seraf. Mas, sendo que tanto a consciência como a consciência intelectiva são essencialmente egoístas, e todo pecado é egoísmo. O homem intelectivo não foi redimido do pecado. Pelo contrário, com o despontar da inteligência, o egoísmo humano se tornou ainda mais intenso, porque passou do plano subconsciente para o nível consciente. Essa transição é o pecado original, base de todos os outros pecados pessoais do homem enquanto dotado apenas de inteligência egóica, mas ainda não da razão. O próprio Gênesis, depois de narrar a transição do estado subconsciente dos sentidos, o Éden, para o estado consciente do intelecto, serpente, alude a esse futuro estado do homem, dizendo que das profundezas da própria natureza humana nascerá um poder maior que o intelecto. Tanto assim que esse poder superintelectual, a razão espiritual, esmagará a cabeça da serpente, isto é, derrotará a própria inteligência, integrando-a na consciência cósmica. Aqui abro parênteses para trazer aqui um pequeno comentário, né? É interessante o Roden nos fazer esta analogia da serpente sendo o intelecto, isto é, o ego, né? E da razão espiritual sendo o eu. Então, é importante a gente analisar sobre este aspecto. Continuando, esse poder maior que a inteligência já apareceu, pelo menos uma vez, no cenário da história humana, no Cristo, o Logos, que se fez carne em Jesus de Nazaré. Ora, esse mesmo Logos, que é a vida e a luz do homem, segundo o mesmo Evangelho, ilumina todo homem que vem a este mundo e dá a todos o que recebem o poder de se tornarem filhos de Deus. A vida e a luz do Logos está em todo homem, mas em estado latente, assim como a vida da futura planta está na semente. Assim como o fogo está na matéria combustível, isto é, um estado potencial. O reino dos céus está dentro de vós. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, da qual sairá a planta
que não é senão essa mesma semente em estado de plena atualização. Olha que interessante, essas duas comparações que o Rode nos traz, né? Da questão aqui da semente, né? E também da questão do fogo. E aqui ele prossegue. Porque o reino de Deus está em cada homem, devemos orar. Venha a nós o vosso reino. Não pode o reino de Deus vir de fora, porque a sua vinda é de dentro da consciência. Quando o homem conscientiza essa vida, essa luz que nele estão em latência, torna-se ele consciente da sua verdadeira natureza divina. Passa das trevas à luz, da morte à vida e do egoísmo ao amor. Esse homem é plenamente remido. A verdadeira redenção consiste, pois, em que o Cristo latente no homem desperte com o Cristo manifesto, que é o reino de Deus que está no homem em estado potencial embrionário, brote, cresça, floresça e frutifique. Ninguém pode tornar-se atualmente o que não é potencialmente. Nenhuma planta pode nascer de uma semente que encerra essa planta. Nenhuma luz ou fogo pode ser extraído de um material que não contenha em si a potencialidade, ou seja, essa luz e esse fogo. Prestar atenção, amigos ouvintes. Como está o reino de Deus dentro de nós, se já não existe essa potencialidade dentro de si mesmo? Muito interessante a colocação do filósofo Roder. E continua ele: para ver o Cristo ou o reino de Deus, não precisa o homem fazer longas viagens e peregrinações, talvez à terra onde Jesus viveu, ou à Índia. Basta que entre para o seu interior, até a íntima e última instância, essência do seu eu divino, sua alma, seu espírito eterno, e verá que o mesmo Cristo que estava em Jesus está também nele. Em Jesus estava o Cristo num estado plenamente manifesto e atual. E é nisto que consiste a sua grandeza. Ao passo que, na maior parte dos outros homens, está esse mesmo Cristo de um modo latente e inconsciente. Despertar o Cristo dormente no homem é e deve ser o interesse máximo de todo homem. O Pai está em mim, o Pai também está em vós. Entretanto, pouquíssimos são os homens capazes de despertar dentro de si o Cristo dormente. Veja bem, o que está dizendo aqui o professor Rode. Pouquíssimos são os homens capazes de despertar dentro de si o Cristo dormente sem o adjutório de um fator externo, em forma de pessoa, igreja ou livro. A experiência espiritual é algo intransferível, incomunicável. Nenhum homem, nem mesmo o mais espiritual, pode dar a seus semelhantes a sua própria espiritualidade. E aqui me faz lembrar a passagem bíblica, né? Quando quiseram comprar os dons do apóstolo Pedro, ele disse: pereça contigo o seu dinheiro, né? Porque não se compra os dons de Deus. Então é isso que o Rodo está dizendo aqui. Vou até repetir: nenhum homem, nem mesmo o mais espiritual, isto é, nenhum líder, pode dar aos seus semelhantes a sua própria espiritualidade. É um encontro intransferível, íntimo de você para com Deus. Prossegue aqui o Roden. Se o pudesse e fizesse, estaria abolida a própria constituição do universo com esse ato de contrabando espiritual. Olha só. Todo homem pode e deve receber a experiência espiritual de dentro de si mesmo. O próprio Jesus não conseguiu dar a seus discípulos essa experiência espiritual. Ainda no fim do terceiro ano da vida pública do Nazareno, continuam os discípulos dominados pelo egoísmo. Querem ocupar os primeiros lugares no reino da glória do Messias, querem chamar fogo do céu para destruir seus inimigos, brigam por causa da questão quem deles é o maior, fogem diante das sombras da cruz,
Um deles nega o mestre, outro o vende e comete suicídio, e etc. Só mais tarde, quando veio sobre eles o poder do alto, é que eles passaram pela grande transformação, proclamando a vitória do Cristo plenamente desperto neles. Aqui Roda então traz a referência ao Pentecostes. Entretanto, era necessário aqueles anos de preparativos para que no Pentecostes pudesse romper de dentro deles o Espírito de Deus. Pode uma acha de lenha ou um pedaço de carvão ser perfeitamente combustível, mas enquanto não se lhe aproximar uma chama de fogo atual, já acordado, não poderá o fogo potencial da lenha ou do carvão atualizar-se, despertar. Nenhum redentor redime o homem de fora. A redenção vem essencialmente de dentro, como o despertar da alma, como um brotar de semente, como uma expansão da consciência individual para a consciência universal. Mas, em vista da fraqueza humana, é quase sempre necessário um fator externo que dê o primeiro impulso, ou aqui digo eu, o primeiro passo, né, a esse processo e essa reação em cadeia. Pode uma semente conter em si vida potencial perfeita. Se não encontrar ambiente favorável do solo, não despertará essa vida latente. Mas quando colocada num ambiente propício, despertará, brotará, crescerá em vida atual, essa vida potencial. Certamente não é a umidade do solo, nem o calor do sol que dão vida à semente, mas esses fatores externos são necessários como condições para acordar a vida dormente. A redenção vital vem de dentro da semente, mas os intermediários dessa redenção vêm de fora. Então, aqui vemos na explicação do velho Rode, né, que é justamente esses dois pontos: a questão do sol e da umidade em fazer germinar a semente, mas a questão também da semente em estar em condições de germinar, crescer, tecer os seus frutos, não é mesmo? É que volta ele. Quando se fala em autorredenção ou autorrealização, muitas pessoas inexperientes se escandalizam com a semelhante heresia pelagiana. Por quê? Ou porque não creem na existência do Cristo interno no homem, ou porque entende por autorredenção uma redenção pelo ego físico-mental. Entretanto, a verdadeira autorredenção é perfeitamente idêntica à Cristo-redenção, porque quem redime o homem é o Cristo interno, o mesmíssimo Cristo que estava em Jesus, em que ilumina a todo homem que vem a este mundo. Santo Agostinho, que adorava o Cristo redenção, e Pelágio, que defendia a autorredenção, não são realmente inimigos, contando que um compreende o que é o Cristo e o outro saiba o que é o homem. A teologia dualista do Ocidente ergueu intransponível barreira entre o Cristo que estava em Jesus e o Cristo que está em cada homem, se é que o admite a imanência do Cristo no homem. Muitos teólogos, a fim de darem a maior excelência ao Cristo histórico da Palestina, fazem do homem um ser totalmente negativo, mau, pecador. Não compreende o seu próprio ilogismo. Porquanto é certo que um homem completamente mau não seria redimível. Isso aqui é uma colocação espetacular do professor Rode. Vou até voltar aqui. Porque é certo que um homem completamente mau não seria redimível, nem pelo Cristo Jesus. Vamos saber por quê. Aqui continua o professor. A redimibilidade supõe necessariamente uma base positiva, um elemento bom no homem, assim como a combustão de um material supõe que nele exista combustibilidade. Correto? Aqui é a matemática do Rode. Continua ele. Algum elemento ígneo em estado latente que possa ser
ignificado pelo fogo atual que dele se aproxime. Se não existisse na alma humana o Cristo interno, nenhum Cristo externo poderia redimir o homem. Que frase espetacular! Eu vou repetir aos amigos ouvintes. Se não existisse na alma humana o Cristo interno, nenhum Cristo externo poderia redimir o homem. Daí o Cristo dizer, né? Vós sois deuses. Continua aqui o escritor Rode. Moisés, Buda, Krishna, Lao Tse, Jesus, todos eles são agentes externos para libertar dentro do homem um elemento interno. Mas o verdadeiro redentor é invariavelmente o Cristo interno, no próprio homem, a profunda essência do seu ser. Para a atualização do elemento dentro do homem, requer-se alguma espécie de terremoto, tempestade ou incêndio, espécie então de Pentecostes, né? Diz aqui o autor. Isto é, uma grande vibração interior, um amor, um entusiasmo, uma emoção profunda e intensa. A lucidez de um intelectualismo simplesmente erudito não é capaz de realizar essa grande alvorada. O que me enche de amor e entusiasmo é necessariamente algo que tenha afinidade íntima com o seu próprio ser. Eu não posso apaixonar-me por algo que não faça parte de mim, que não seja eu mesmo. Diz aqui Rode. Em face de um redentor, eu, o irredento redimível, sinto nas profundezas do meu ser uma voz que me diz: Isto és tu mesmo, em estado avançado, plenamente evoluído. Tu és potencialmente o que esse redentor é atualmente. Ele foi o que tu és, tu serás o que ele é. Eu aqui abro parênteses, mais uma vez, para lembrar o ensinamento do grande profeta do Brasil, Alzira Zarur, que afirmava, né, que Deus fez o espírito humano perfeito, mas que o primeiro deslize que ele comete, ele já tem que reparar esse deslize. E aí começa a sua jornada. O que quer dizer que o Cristo interno já está lá, na perfeição que Deus o fez. Olha que legal. Vamos continuar aqui então com o professor Rode em seu livro Lúcifer e Logos, dentro aqui do tema que ele nos traz, subtítulo A Missão Redentora do Cristo Interno. Então continua aqui o professor. Por mais paradoxal que pareça, o verdadeiro amor é a mais alta autoafirmação. Esse glorioso eco de perfeição e plenitude que o Redentor desperta em mim enche-me de esperança, entusiasmo, amor, dinamismo realizador. Ninguém pode, com veemência, amar alguma coisa que não tenha base nele mesmo. Onde não existe afinidade interna, não pode haver amor e entusiasmo. O girassol não seria heliotrópico, amante do sol, se ele mesmo não fosse filho da luz. O homem não poderia amar a Deus se ele mesmo não fosse divino em sua íntima natureza, quer dizer, em sua essência, né? O homem não poderia saudar o Cristo como seu redentor se ele mesmo não fosse crístico ou cristogênito. Neste sentido, diz Jesus: Exemplo vos dei para que façais como eu fiz. Vós fareis as mesmas obras que eu vos faço, e as farei maiores. Vós sois deuses. Repete aqui então, né? Vós sois deuses. Fecha aspas. Toda redenção e autorrealização consiste, em última análise, em que o homem atualize plenamente o Cristo interno dele, até que chegue à estatura perfeita da maturidade do Cristo. Aqui é uma frase do apóstolo Paulo, né, que Rhodes se utiliza aqui. E continua: que estava em Jesus até que esse Cristo dormente nele desperte e atinja sua perfeita adultez, quer dizer, seja um adulto, né, e maturidade. O homem totalmente ignorante espera a redenção automática de fora, redenção de que ele seja simplesmente um objeto passivo. O homem intelectualizado, mas ainda não racionalizado,
julga poder realizar a sua redenção pela força do intelecto, pela magia mental, e isto é, ao mesmo tempo, ignorância primitiva e arrogância luciférica. O homem plenamente consciente da sua natureza racional, espiritual, divina, opera a sua redenção em virtude do seu Cristo interno e não desanima em face das dificuldades, porque tem diante dos olhos a figura de Jesus de Nazaré, que a tal ponto realizou em si próprio o Cristo interno, que podia dizer: Eu e o Pai somos um. As obras que eu faço, não sou eu que as faço, é o Pai em mim que faz as obras. Encerro Rode com esta frase: O homem que acordou seu Cristo interno é um homem cristificado, um homem definitivamente redento, salvo e auto-realizado. Eis aqui, maravilhosa, extraordinária e exponencial, podemos dizer assim, página do Rode, a missão redentora do Cristo interno. Cristo interno que está dentro de cada um. Ele deixa bem claro, aqui traz vários exemplos, né? Que não se pode redimir o homem pelo lado de fora, mas pelo lado de dentro, sempre pelo lado de dentro. Por isso, meu amigo, minha amiga, aí está uma página para que a gente possa voltar a repetir, ouvir, reouvir, quantas vezes for necessária, para que possamos aí discernir e fazer uma dissertação também com a gente mesmo sobre como podemos despertar esse Cristo interno dentro de nós. Espero ter ajudado o programa de hoje, 131. Um grande abraço a você que nos acompanha aqui no nosso programa Luz Sideral. Muita luz, muita paz, muita felicidade para você e seus entes queridos. Até a próxima!